Pronto. Então, bem-vindos e bem-vindas. Tá baixo o som? Não estão conseguindo me ouvir? Não? Tá me ouvindo, Marcelo? Tá bom. De repente, bota um fone de ouvido, aí eu acho que melhora um pouco. Então, a Bodhisattva agradece a presença de todos e todas aqui, um dia muito especial para a gente, onde a gente vai falar desse assunto que é Guru Rinpoche, super precioso. E eu vou começar rapidamente fazendo uma apresentação da Bodhisattva. Então, a Bodhisattva é uma plataforma de comunicação a serviço do budismo em solo brasileiro e tem dedicado seus esforços na tradução e difusão de conteúdos de sabedoria de linhagens autênticas em língua portuguesa, mas também a publicação de textos produzidos por mestres e praticantes de nosso próprio país. Não coincidentemente, o idealizador da Bodhisattva é o primeiro brasileiro a ser ordenado lama dentro da linhagem Nyingma, do budismo tibetano, Lama Padmasambhava. A partir de sua visão e confiança de que os ensinamentos milenares do Buda podem melhorar nossas vidas, não apenas individual, mas coletivamente, a Bodhisattva surge como esse veículo de budismo e transformação de mundo, a primeira revista de pensamento budista do Brasil. Publicar livros com ensinamentos que ajudam a florescer o Dharma no Brasil. É com esta inspiração que nasceu o braço editorial da Bodhisattva, sob orientação direta do Lama Padmasambhava. A Bodhisattva tem realizado publicações de autores e títulos importantes, especialmente ligados ao budismo tibetano. No ano de 2021, foi publicado o livro Guru Rinpoche, Sua Vida e Tempos, o qual é o nosso tema de hoje. Então, também agradecer ao Marcelo a presença. Muito obrigada, Marcelo, por ter aceitado o nosso convite. E tem gente que está dizendo que não está ouvindo, talvez um fone de ouvido. Não sei se a Carol... Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo, né? Ah, tá. Então, Marcelo, muito obrigada. Eu vou fazer uma breve apresentação do Marcelo também. Então, Marcelo Nicolodi é um praticante dedicado à busca do conhecimento e à disseminação dos ensinamentos budistas por meio de sua atuação como aluno do Lama Padmasambhava, tutor dentro dos referenciais do SEB, tradutor de diversos livros importantes. Marcelo tem contribuído significativamente para a divulgação do budismo e compreensão dos ensinamentos contidos em obras como Sutra do Coração, Aquietando a Mente, Lótus Brancos, O Poder das Dakins, Consorte do Nascido do Lótus, Tesouros do Pico do Junípero, dentre outros. Bastante, hein, Marcelo? Na editora Bodhisattva, Marcelo traduziu os livros Guru Rinpoche, Sua Vida e Tempos, e As Vidas e Liberação da Princesa Mandarava. Esse último, junto com a Jane Pili, que está aí também com a gente nesse encontro de hoje. Sua dedicação à tradução desses livros permitiu que leitores da língua portuguesa pudessem acessar e se beneficiar dessas preciosas fontes de ensinamentos. Um exemplo de sua dedicação e capacidade de compartilhar conhecimento pode ser visto em seu vídeo intitulado Quem é Guru Rinpoche?, disponível no canal do SEB no YouTube, que já acumulou mais de 14 mil visualizações. Esse vídeo inspirador reflete o interesse e a profundidade de pesquisa do Marcelo sobre a figura de Guru Rinpoche, uma figura histórica e espiritualmente significativa dentro do budismo. Então, obrigada, Marcelo, mais uma vez. E, afinal, quem foi ou é Guru Rinpoche? Boa noite, Ellen, todos e todas. É alegria minha de estar aqui com vocês, a oportunidade. Então, agradeço a todos e, acima de tudo, né, é o Lama Santen, né, sem o qual a gente provavelmente não estaria aqui juntos. E a Shakti do Rinpoche, né, mestre do Lama Santen, que trouxe, né, assim, vamos dizer, os tesouros de Guru Rinpoche, né, para o Brasil. A gente tem essa bênção, assim. Mas, antes de falar qualquer coisa, a gente não pode começar, né, qualquer coisa a respeito de Guru Rinpoche sem a prece de 7 linhas, né? A gente vai recitar primeiro a prece de sete linhas e o mantra do Guru. Om Arjan Yoje
Gezardom Pola Yatsen Chogin Yodrum Ye Pema Junde Shek Sudrak Pordo Kandro Mampe Por Checi Jesu Dagruchi Jinje Lopchir Shek Suso Guru Pema Siji Hum Om Dorje Nyuje Nugjan Sam Pema Gezardom Pola Yatsen Jogin Yodrum Ye Pema Junde Shek Sudrak Pordo Kandro Mampe Por Checi Jesu Dagruchia Jinje Lopchir Shek Suso Guru Pema Siji Hum Om Narjen Yujin Nubjan Sam Pema Gezardom Pola Yatsen Chogin Yodrum Ye Pema June Shek Sudrak Pordo Kandro Mampe Por Checi Jesu Dagruchia Jinje Lopchir Shek Suso Guru Pema Sijia Hum Oha Hum Benzara Guru Pema Siji 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 Hum. Então, boa noite de novo.
falar sobre Guru Rinpoche é algo assim que claramente a gente nunca vai estar habilitados, né, adequadamente. Então, a gente sempre vai falar um pouquinho, né, uma gotícula, né, da nossa compreensão assim limitada sobre a mente búdica. Então, esse é um tema que não só em relação a Guru Rinpoche, mas em relação a qualquer Buda. Então, o Lama Santen recentemente deu um estudo, né, sobre o Taratantra Shastra, que é um tratado sobre natureza búdica. Então, a gente vai ver que descrever, né, as qualidades da mente iluminada é algo impossível a partir da mente dualista, da mente limitada, mas ainda assim é possível falar sobre algumas faces, né, das infinitas possibilidades de manifestação dos Budas. Então, o Guru Rinpoche, ele para nós, né, especialmente na linhagem Nyingma, na linhagem Kagyu, mas também em qualquer linhagem do budismo tibetano, e mesmo no Bon, o Guru Rinpoche é uma figura central, então, considerado um segundo Buda. Eu lembro assim, o meu primeiro contato, né, com a figura de Guru Rinpoche, eu acho que foi lá em 1996, o Bruno Davanzo, em Curitiba, estava estudando o livro tibetano do Viver e do Morrer. Na época, minha mãe participava do estudo. Ela comprou o livro, né, tibetano do Viver e do Morrer, e no livro, não sei se vocês lembram quem leu, tem, né, essa imagem, né, de Guru Rinpoche, que é uma imagem super preciosa, assim, né? É daquela estátua que se chama Parece Comigo. Se diz que o próprio Guru Rinpoche falou isso, né? Parece comigo. É uma estátua muito antiga, né, que estava no Tibete, foi destruída, né, no período da Revolução Cultural, mas sobreviveu essa foto, né? Então, acho que foi a rainha do Butão que tirou antes dela ser destruída, né? Então, aqui em 2011, quando o Sogyal Rinpoche esteve no Brasil, né, ele passou por alguns lugares, daí eles distribuíram nessas imagens impressas, eu lembro ainda. Então, a gente teve essa... Eu lembro, assim, na época de ver, né, esses olhos estalados, assim, hipnóticos, e a descrição que ele dá, né, Guru Rinpoche, como um super-herói espiritual. Digo, uau, né? Um pouco assim, intimidador, né, esse Guru Rinpoche. Figura maravilhosa, né? E depois disso, em muitas ocasiões, né, o Lama Santen descreveu, né, nos retiros, a história de Guru Rinpoche, a importância dele, a prece de 7 linhas. E aí, quem nunca ouviu, né, as gravações, né, de Shagdu Rinpoche, né, Voice of Tibet, né, ele recitando as preces e os mantras, assim, uma coisa maravilhosa, né? Shagdu Rinpoche traz, né, assim, é uma emanação de um dos 25 principais discípulos de Shagdu Rinpoche. Então, ele tem essa figura importante. E eu lembro também que no ano, não sei se estou com ela por aqui, acho que não, no ano de 2000, aí eu visitei pela primeira vez a Serra Gaúcha, o Kadroling, né? Então, na época, não tinha muita coisa pronta ainda, mas o próprio Shagdu Rinpoche, né, já tinha feito, né, aquela primeira estátua assim, de Padmasambhava. Então, eu lembro que eu tirei na minha câmera, era tempo que tinha filme na câmera, não sei se vocês conheceram isso, né? A gente tinha que revelar fotos. Então, ainda tem isso, né? Uma coisa muito antiga. Mas, na época, então, aquela estátua de Guru Rinpoche sozinha, assim, era uma coisa impressionante, né? E ao redor tinha só construções, não tinha aquelas rodas de oração, não tinha as estupas, nada assim. Então, tinha a estátua e ao redor, você pode ver, tem obras assim, né? Lá em 2000. Então, o Guru Rinpoche, ele aparece assim, né, como essa figura desperta, né, esse Buda iluminado que introduz os ensinamentos de uma forma muito direta, muito prática. As várias imagens são muito fortes assim, né, de Guru Rinpoche. Todas as representações, como por exemplo aqui, né, a Tiffany Gyatso, né, pintou no Templo do Caminho do Meio, né, esse Guru Rinpoche, né, maravilhoso que está lá no templo e que serviu, né, justamente para a capa, né, do livro, né, Guru Rinpoche, Sua Vida e Tempos. Também é outra imagem fantástica, assim, né? Imagem impactante. Você até imprimiu lá no Sabe Rio, na época a gente imprimiu em tecido. Muito interessante, assim, né? Eu lembro também quando o Lama Lao, uma das primeiras vezes que ele voltou ao Brasil, depois de ele
ter passado um longo tempo na Índia, né? Ele também distribuiu essa imagem de Guru Rinpoche, né? Porque a gente estava em retiro lá em Viamão, também uma imagem super bonita. Essa aqui também é bem interessante, essa aqui é a Fernanda Belo, da Sangue lá de Salvador, tirou uma foto na mesa do Lama Santen, lá no retiro no Sebe da Armata. Muito bonita, né? Ela pegou uma estátua de Guru Rinpoche sobre a mesa do Lama Santen, assim. Então, são muitas imagens, assim, que as imagens têm esse poder, né, de transmitir o ensinamento. Então, esse é um ponto interessante. Um ponto interessante o fato de que a gente não aprende apenas, obviamente, através de palavras e explicações, mas através de vários elementos, né? Então, os Budas masculinos e femininos, eles manifestam, né, inúmeras habilidades para tentar ajudar os seres a despertarem. Então, nesse contexto, né, Padmasambhava, ele aparece na nossa história assim, como uma figura central. A gente não começa uma prática nos SEBs ou em todos os grupos, né, que seguem a linhagem Nyingma sem recitar a prece de 7 linhas. Então, a prece de 7 linhas também tem aquele livro, né, O Lótus Branco, comentário de Mipan Rinpoche sobre a prece de 7 linhas. Acho que foi o primeiro livro, se não foi o primeiro, os primeiros que a editora Lúcida Letra publicou também. Então, aquele comentário é maravilhoso, assim, também um texto que foi bem marcante. Eu traduzi ele um pouco antes de entrar em retiro lá no Sebe da Armata. A Lia Beltrão, na época, revisou. Então, foi também um momento importante a gente ter em português, né, referências de Guru Rinpoche. Porque, como a gente vai ver no próprio livro, né, do Guru Rinpoche, Sua Vida e Tempos, tem um capítulo em que ele fala sobre as fontes atuais em línguas ocidentais, né, pelas quais a gente pode acessar Guru Rinpoche. E não havia muita coisa muito clara, assim, por muito tempo. Por exemplo, uma das primeiras publicações foi do Ivan Wentz, que era o livro tibetano da Grande Liberação, em que ele tem lá uma biografia de Padmasambhava. Mas Ivan Wentz era um teosofista e ele interpretou, né, o budismo tibetano, os textos tibetanos, né, à luz do que ele já conhecia. Então ele tem comentários assim bastante pessoais, né, sobre o budismo tibetano e uma interpretação bastante distante assim do que os mestres tibetanos depois vieram a ensinar. Então o livro foi publicado lá na década de 50. Ele existe em português, quem quiser, ele está disponível assim. Então os textos de Ivan Wentz foram pioneiros. O livro tibetano dos mortos, a biografia de Milarepa, esse livro tibetano da Grande Liberação, não são interessantes, mas um pouco distorcidas, assim, né, as visões. Depois surgiu também em português, o Instituto Nyingma, né, publicou A Lenda da Grande Stupa, que até hoje, né, é um livro assim super agradável, interessante, que as lojinhas do SEB sempre estão por aí vendendo, né? Que é um livro assim muito muito bonito, né? Fala sobre uma vida anterior, né, de Guru Rinpoche, do rei Tristan Deutsen, do abade Shantirakshita e da mãe deles, que foi uma monja que fez um voto, né, para reconstruir a grande estupa de Arun Kashor. Então, uma coisa bem interessante. Então, tinha essa fonte, assim, realmente foi já uma fonte legítima e bem interessante para nós, né? Mas, assim, até o momento a gente não tinha ainda uma publicação dedicada exclusivamente, né, a Guru Rinpoche, a biografia de Guru Rinpoche. Vocês vejam, uma figura central no budismo tibetano, considerado o grande introdutor do budismo tântrico no Tibete, e a gente não ter em português, né, assim, algo mais detalhado era uma pena mesmo. Então, assim, a fonte mais famosa atual é um texto que chama o Lotus Born. Então, o nascido do Lótus. Esse é um texto maravilhoso também. Se não me engano, os direitos autorais estão com a editora Macara, né, do Shagdo Gompa, e eles em algum momento devem publicar, imagino. Mas aquele texto é maravilhoso. Agora, nesse livro em específico, né, Guru Rinpoche, Sua Vida e Tempos, eu achei ele muito interessante, porque não tem só uma versão da biografia de Guru Rinpoche, tem várias. E de pontos de vista bem diferentes, de períodos históricos diferentes também. E tem toda uma introdução teórica do tradutor, né, o compilador do texto,
o Nyawan Zampo, né, que é um australiano, né, um praticante bastante experiente, né, que foi aluno de muitos grandes mestres, e ele por si só também já é um mestre, assim. Ele buscou todo um apanhado histórico, introdutório, e depois vieram todas ainda as versões, né? Então eu achei um livro muito rico, assim. Daí na época eu traduzi assim, sem grande expectativa, né? Mas depois aquilo, né, surgiu a possibilidade de publicar. Então foi uma alegria, assim, né? Que a Bodhisattva é um projeto complexo, né? Um livro longo. Muita gente trabalhou e participou, né? Muitas pessoas trabalharam na revisão, na diagramação. Então, uma equipe grande aí, né? Maravilhosos. Todo mundo meio trabalhando de forma meio heróica, assim, né? Querendo realmente introduzir o budismo no Brasil, né? Da melhor forma possível, com ou sem remuneração, né? Com ou sem tempo. Então, assim, isso é um esforço bonito de ver, né? O Lama Santa iniciou lá nos anos 90, né? Na Bodhisattva, e que se mantém até hoje, né? Quantos anos já a Bodhisattva? Foi em 91, né? Acho que é a fundação, né? Isso, mais de 30 anos. 24 com 9, né? 33 anos já de Bodhisattva, aí, né? Maravilhosa. Então, é um esforço, assim, único, assim, né? De levar o budismo nas suas várias apresentações, assim, né? Ao público brasileiro. Então, esse tema, né? Quem é Guru Rinpoche? Então, o Padmasambhava, Guru Rinpoche, nascido do Lótus, Padmakara, Pema Chödrön, tem inúmeros nomes assim atribuídos a ele. Né? Ele é uma figura real, é uma figura lendária. De que modo que os Budas se manifestam? Então, o Guru Rinpoche tem algo assim fantástico, que na maioria das versões ele aparece como alguém nascido de um lótus, e não como uma pessoa comum nascida do ventre, né, de uma mulher. Então, o Guru Rinpoche surge já como um lótus, uma criança de 8 ou 12 anos, poucos anos após o parinirvana do Buda Shakyamuni. Então, se diz até que o Buda profetizou, né, a vinda de Guru Rinpoche. Então, ele tem esse surgimento milagroso, uma emanação direta do Buda Amitabha, do Buda da luz infinita. Então, essa é a versão principal, assim, que se preserva na linhagem Nyingma, né? Ou seja, ele não tem um corpo comum, um corpo de 5 elementos comum, como os seres humanos, mas ele surge numa forma luminosa, capaz de interagir com os seres humanos, mas já pronto, assim, sem todas as máculas, né, do karma dos seres humanos. Então, ele aparece, né, de uma forma fantástica sobre o lótus, lá sentado já lúcido, né, vivo, ativo, né, esperando a hora de agir. Então, quando se diz, né, que Guru Rinpoche é a corporificação dos Budas dos 3 tempos, é nesse sentido. Que para que essa emanação surgisse, não foi apenas a intenção do Buda Amitabha, mas se diz que todos os Budas, né, Amitabha emanou luz para todos os Budas, eles devolveram de todas as direções. Então, o Guru Rinpoche, ele surge como um Buda que representa a síntese, né, de todas as famílias búdicas. Então, por isso que sempre a gente representa Guru Rinpoche, né, como detentor das 5 cores, das 5 sabedorias. Então, o mantra de Guru Rinpoche, Honra Hum, Benza Guru Pema Siddhi Hum. Cada uma dessas sílabas, palavras, né, tântricas, ela representa uma das 5 famílias de sabedorias búdicas. Então, ele corporifica, né, todos os meios hábeis, sem exceção. Então, ele detém, né, todos os caminhos budistas. O caminho do ouvinte, o caminho, né, dos votos tradicionais, do caminho causal dos ouvintes, o caminho Mahayana, o caminho da grande compaixão dos Bodhisattvas, e o caminho Vajrayana, ou Tantrayana, os votos tântricos, né? Todos os samayas e compromissos inumeráveis, né? Eles são milhões. Então, ele é um mestre, né, em todas as tradições, sem exceção. Então, ele tem essa representação. E ele vai levar isso, né, na Índia e mais tarde ao Tibete, de muitas formas, assim. Ele tem muitas emanações, né? Então também tem esse olhar, né, sobre as várias emanações de Guru Rinpoche. Ele não é uma pessoa única,
ele tem múltiplas formas. Então, também tem as representações, né, das emanações de Guru Rinpoche. Né, no templo de Viamão também tem as emanações ao redor da figura central. E em momentos diferentes ele manifesta faces diferentes para dar um ensinamento adequado em cada situação. E a gente vai vendo assim, puxa, mas isso tudo vai se tornando a figura de Guru Rinpoche uma coisa meio mágica, meio mística, meio lendária. Será que isso é verdade ou não é verdade? O que é verdade, né, na visão budista? Então, o tradutor, né, desse texto, ele começa, né, os primeiros capítulos justamente falando sobre o conceito, né, de verdade no budismo. É muito interessante. Então, ele tem um capítulo assim, budismo, história e verdade. Então, ele vai dizer assim que de todas as áreas de conhecimento, provavelmente o budismo ele vai frustrar, né, de modo mais intenso assim os historiadores. Porque o budismo ele não vai apresentar uma versão única dos fatos, né? Ou seja, o que são os fatos históricos, né? Então, o fato histórico sempre é uma descrição a partir de uma coemergência, de um ponto de vista específico. Né? Inúmeros historiadores descrevem aquilo que ocorreu a partir de documentações, a partir de relatos, a partir de histórias, de modo diverso. Então, Guru Rinpoche ele vai ter inúmeras biografias. Como se fala numa das versões, ele fala que há mais de 1.900 biografias diferentes do Guru. Como entender isso, né? Lama Santa conta aqui, uma vez ele perguntou, né, para Shagdo Rinpoche, Rinpoche, né, tem várias versões, elas são meio contraditórias, né? Qual seria a mais correta? É isso que o Rinpoche respondeu, né? Todas. Ou seja, todas são 100% corretas, apesar de serem aparentemente contraditórias. Então, isso para nós, né, que buscamos, a partir da visão dualista, verdades definidas, verdades absolutas, né, dentro do relativo, isso é um pouco frustrante, porque a visão budista de história ela é uma visão múltipla, multifacetada. A história pode ser contada de muitas maneiras. Então, por exemplo, o próprio Buda Shakyamuni, então, o relato da vida do Buda, no Cânone Pali, tem um certo formato. Já nos Sutras Mahayana, o Buda é apresentado de outras formas. E nos textos tântricos do Vajrayana, o Buda manifesta ainda outras faces. Então, qual seria o correto, né? Qual seria o verdadeiro? Então, né? Todos, né? Aquilo sim. Ah, então vale, eu posso inventar qualquer história também, não é assim, né? Então, aquilo foi o testemunho, né, de vários seres a partir do contato que eles tiveram com o Buda. Da mesma forma, Guru Rinpoche. Então, o Guru Rinpoche tem inúmeras biografias reveladas como tesouros. Então, os discípulos de Guru Rinpoche, nas vidas posteriores, eles renasceram como grandes reveladores de tesouros, tertons. Ou seja, seres, né, homens e mulheres capazes de reencontrar ensinamentos deixados por Guru Rinpoche e Yeshe Tsogyal, ocultados, né, de modo físico, às vezes em cavernas, estátuas, né, rochas, templos e assim por diante, e muitas vezes também no próprio fluxo mental, né, dos alunos, né, de Guru Rinpoche. Como, por exemplo, Dudjom Limpa, né, esses ensinamentos maravilhosos, né, que o Lama Alan Wallace vem trazendo para a gente há muitos anos. Então, Dudjom Limpa, ele manifesta, né, muitos textos no formato de termas, de tesouros, tesouros da mente, né? Então, aquilo surge de modo pronto, né, no fluxo mental de um terton, um ser que tem essa conexão direta, né, com o Guru Rinpoche e seus discípulos. Então, o Padmasambhava surge logo após, né, a morte do Buda, poucos anos depois, e ele permanece um longo tempo na Índia. Onde na Índia, né? Então, se diz que ele surge nesse reino de Udiyana, ordem em tibetano. Udiyana. Então, um reino que hoje não se tem uma certeza assim, histórica onde ele exatamente era, mas se acredita que ele surge, né, no atual Paquistão, no Vale do Swat, uma região dominada, de certa forma, pelo extremismo, assim, né? Grupos talibãs dominaram essa região, né, por um bom tempo, assim. Então,
Toda aquela região da Ásia Central, no passado, foi uma região onde o budismo tântrico se desenvolveu intensamente. Partes do Irã, Paquistão, o sul daqueles países pertencentes à antiga União Soviética, Cazaquistão, Tajiquistão, etc. Toda aquela região foi uma região de influência assim, do budismo tântrico. Então, ainda tem muita pesquisa arqueológica para se fazer naquela região, mas a gente tem algumas fontes assim, né, que já se sabe daquilo tudo. Então, o Guru Rinpoche surge naquele lugar, no reino humano pela primeira vez, e dessa forma milagrosa. Essa é uma das versões das histórias, né? E a partir disso, ele fica no reino de Odiana, né, adotado pelo rei Indrabhuti por algum tempo, o rei daquele reino naquela época, e ele dá ensinamentos, mas aquilo é mais ou menos compreendido. Em certo momento ele vê que não é o caso dele ficar no reino, né, de Odiana, e então algumas versões ele sai pacificamente e vai meditar nos cemitérios. Em outras versões se diz que ele de certa forma, assim, ele libera, né, o fluxo de consciência de um filho de um ministro, ou seja, ele lança um tridente e mata o filho do ministro. Então aí já começa uma coisa polêmica na história de Guru Rinpoche. Ele novinho, recém-chegado, né, ao reino humano, ele já né, executa uma ação assim aparentemente não virtuosa. Como é que a gente vai entender isso? Né? Como é que os Budas podem fazer coisas desse tipo, né? A gente tem uma ideia, às vezes, né, de que o Buda e os grandes seres iluminados são apenas pacíficos. Eles vão manifestar apenas uma face, né, de tranquila, serena. Já Guru Rinpoche é um mestre irado ou semi-irado. A gente pode ver no semblante dele, né? A representação dele não é uma representação pacífica como o Buda Shakyamuni. Ele tem o senho assim meio franzido, ele tem um movimento assim de partir para a ação. Pode ver, ele está com o pé para frente, né? Um pé adiante, e tem um tridente que ele carrega ali do lado dele. Então, assim, ele não parece ser uma figura das mais pacíficas, né? E a gente vai ver que é realmente assim. Ele atua de todos os modos necessários, né, para resolver, né, as coisas assim, de uma forma compreensível para nós. Então, tem essas histórias assim, né, de como que até mesmo transferir a consciência de alguém pode ser algo que aconteça, né? O Buda Shakyamuni também tem uma vida passada. Lembra a história em que ele era um capitão de um navio, né, em que ele percebeu que um assaltante iria matar muitas pessoas para roubá-las naquele navio, naquele barco, e aí ele decide matar o assaltante, para não permitir que o assaltante acumulasse o karma de matar aqueles seres, e tanto o assaltante, né, ia ficar numa situação terrível, e todos aqueles seres, eles não poderiam mais ajudar outras pessoas. Então ele assume para ele aquele karma. Então, assim, são histórias do tipo, até os atos de matar, roubar, sexo impróprio, assim por diante, eles são verdade relativa, eles não são absolutos. O que dá um pano para manga, né? Uma discussão bem interessante, assim, sobre o que é ética no budismo, a conduta do praticante budista, que tem que estar de acordo com a realização dele. Esse é um ponto essencial, né? Se a gente não tem grande realização, a gente age no máximo possível de acordo com as regras, né? Aí, quando a gente já tem uma realização mais avançada, a gente vai ter uma conduta um pouco mais livre, ou até mesmo uma conduta em última instância, né, como dos 84 grandes Mahasiddhas, como o Guru Rinpoche, que são condutas não convencionais. Então, para entender Guru Padmasambhava, Guru Rinpoche, é importante entender essa noção de louca sabedoria, ou seja, de uma sabedoria que não corresponde à lógica comum do mundo. Então, é algo assim estranho para nós. Tem um livro, né, publicado, Ensinamentos de Chogyan Trungpa Rinpoche, com o nome, né, de Louca Sabedoria, um texto maravilhoso também, que vai falar sobre as emanações de Guru Rinpoche e essa noção, né, de louca sabedoria. Ou seja, como estilhaçar, né, a estrutura do ego, a estrutura do samsara, a partir de intervenções iradas, intervenções que chocam as pessoas. Então, tem seres que são capazes, né? Como se diz, né? A pessoa, para se comportar como Trungpa Rinpoche, primeiro ela tem que ter a realização, né, de Trungpa Rinpoche, para daí poder, né, sair dando ensinamentos com um copo de uísque na mão, né? Até lá,
é melhor não fazer nada disso, né? Então, essa questão da conduta é muito importante a gente entender. É que a conduta tem que estar de acordo com a realização. E não adianta também forçar, né, algum tipo de realização se a pessoa não estiver naquele ponto. Então, o Guru Rinpoche, ele vai conduzindo os vários níveis de discípulos, né, à iluminação a partir do ponto em que eles se encontram. Por isso, as várias emanações, né? As várias emanações de acordo com as necessidades. Sempre super um tema complexo, né, da conduta dos mestres e das mestras. Então, se vocês lerem, por exemplo, né, o texto da biografia, né, de Mandarava e de Yeshe Tsogyal, as duas principais consortes, né, de Guru Rinpoche, mestras completamente iluminadas, então a gente vai ver que a biografia delas também é uma coisa bastante chocante, assim, né, completamente fora também da nossa compreensão comum, conceitual. Então, a gente tem que... Como é que a gente vai pacificar, né, esse tipo de visão no nosso mundo atual, né, no nosso mundo né, focado, né, em regras, em tentar melhorar o samsara, tentar tornar o samsara um lugar mais adequado, né? Então, é algo assim que não é uma tarefa simples. Por isso que demora esse tempo, por exemplo, para introduzir a figura de Guru Rinpoche no Ocidente. Leva muito tempo, porque é uma figura exótica, é uma figura... Eu não sei vocês, assim, mas eu demorei um tempo, assim, para ter aquela cara meio assim, né, de não muitos amigos que Guru Rinpoche tem, e essa coisa meio irada, assim, né, é um pouco assustador, né, em certa medida. Então, não é para todo mundo que aquilo, né, facilmente é algo digerível, assim. Então, é um processo de amadurecimento. Eu lembro de um retiro, assim, falar para o Lama Santa, mas Lama, eu fico recitando esse monte de prece para Guru Rinpoche, eu nem acredito que ele está em algum lugar me ouvindo. Isso existe, né? Isso funciona. O Lama Santa, ele falou, né? Claro que você não está rezando para aquela pessoa que lá no século VIII esteve no Tibete, introduziu o budismo, etc. Você está rezando para a mente iluminada dele, que é a mesma de todos os Budas, que é a mesma natureza búdica que você também possui. Então, aí entra a noção de Guru Yoga, né? Ou seja, união com a mente do Guru. Esse é o ponto de Guru Rinpoche. Por que a gente recita a prece de 7 linhas 3 vezes, né, no início, né, de qualquer prática? Porque a gente não está querendo externamente, né, receber alguma bênção de fora para dentro de Guru Rinpoche, mas porque a gente está tentando copiar a mente dele. Ele é um ser completamente iluminado. Então, quando eu digo na fronteira noroeste do país de Ord, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve os mais excelentes e maravilhosos cílios. Então, você está reconhecendo o estado iluminado de Guru Rinpoche e se conectando à mente iluminada dele. Então, as prostrações, as acumulações de recitação do mantra do Guru, as acumulações de prece de 7 linhas, tudo isso não é de modo algum alguma espécie, né, de veneração externa, né, a Padmasambhava, como se ele precisasse disso de alguma forma, né? Então, isso tudo é apenas método. Método para nos ajudar a realizar mais rapidamente a mente do Guru. Então, se a gente entende um pouco essa noção de Guru Yoga, aí vai ficar mais fácil entender todas as práticas que envolvem deidades, que envolvem, né, mestres e mestras em que a gente tem essa conexão pessoal com alguém, ou com algum ser, em corpo humano ou não, e a gente consegue rezar e se conectar às bênçãos. Porque quando há uma abertura, né, uma entrega, ou seja, uma conexão direta, aquilo é muito mais rápido. Por isso, mestres como Dilgo Khyentse Rinpoche disseram assim, literalmente, Guru Yoga é o caminho mais rápido para alcançar a iluminação. Não tem nenhum caminho mais veloz. Então, o caminho da acumulação de méritos e sabedoria é o caminho, né, longo, trilhado pelo próprio Buda Shakyamuni, mas é um caminho longo. Então, aqueles que em uma única vida conseguirem, né, realizar a mente do Guru, esses vão alcançar a iluminação. Né? Como Milarepa fala para Gampopa numa situação, né? No futuro, quando você enxergar nesse velho pai o próprio Buda Vajradhara, isso significa que você também alcançou a realização. Né? Então, os mestres
eles vão mostrar isso, né? Como o Guru Yoga é uma prática essencial. E aí, Guru Rinpoche, para nós, é uma referência muito central. Por exemplo, como o Mipan Rinpoche fala, né, no comentário à Prece de 7 linhas, no Lótus Branco, ele vai dizer claramente, né, cada dia, 10º dia do mês lunar, vocês rezem a mim, vocês peçam minhas bênçãos, porque eu vou estar disponível, eu vou abençoar vocês e vou introduzir realizações no seu fluxo mental. Não duvidem disso, né? Então, o nascido do Lótus não mente. E se isso não acontecer, que eu vá para os infernos, ele fala assim. É uma coisa, né, bem forte, bem irada, assim. Então, ele diz para a gente não temer, né, que as bênçãos estão disponíveis para aqueles que realmente se entregam. Mas nunca de uma forma dualista, ou seja, tem alguém lá fora mandando alguém para mim aqui, né? Eu, pobre ser sansárico, problemático, cheio de emoções perturbadoras, né? Cheio de confusões do século XXI, não sei mais nem se eu sou eu. Agora tem o chat GPT, não sei, né, o que vai ser. Eu não preciso saber mais nada, porque a inteligência artificial vai resolver tudo. Agora tem uma crise assim, existencial, identitária dos humanos, né? Os humanos estão obsoletos? Será que a gente criou coisas melhores, né, do que nós? Então, tem esse momento difícil, assim, né, de entender a mente, né, a mente humana. Então, nesse sentido, a prática de Guru Yoga mais importante ainda. E por isso que os mestres dizem que em tempos de degenerescência, quando está tudo muito confuso, o caminho veloz, o caminho rápido, né, como, né, o Lama Santen oferece, o Lama Langola se oferece, tantos mestres vêm oferecendo esse caminho rápido, né, dos ensinamentos da grande perfeição, ou do Mahamudra, Prajnaparamita, de um modo direto, para a gente não perder tempo, porque realmente a confusão é grande, né? Então, nesse sentido, o Guru Rinpoche é um grande protetor, porque ele não só deu os ensinamentos naquela época, mas ele ocultou esses ensinamentos que vão sendo revelados ao longo dos séculos. É como se os ensinamentos se renovassem, eles ressurgem com brilho renovado. Então, aquilo tem, assim, ele dá uma repaginada, né? Vai mudando de plataforma, né? Então, lá atrás a gente usava o Moodle, não sei, aquele tipo de coisa, né? A gente usava o Moodle. E aí as plataformas vão evoluindo, né? Hoje em dia, eu nem sei, né? Eu entrei faz pouco tempo no Instagram, aí já tá ficando para trás também. Vão surgindo novas e novas coisas, né? É impressionante. Então, o Guru Rinpoche, prevendo isso, né? O Guru Rinpoche foi, né, programando, né, no fluxo mental dos seus alunos esse surgimento, né, dessas pílulas, dessas pérolas, vamos dizer, de sabedoria, né? E nesse processo aí que surgem essas biografias. Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, algumas versões das biografias de Guru Rinpoche, e em geral elas são termas, nem todas, mas algumas são, né? Então, por exemplo, né, como que surge um termo? Né? Surge isso no momento adequado, um terton, ele recebe uma lista profética, de alguma forma, alguma dakini, né? Ou seja, uma dakini, que são executa as atividades iluminadas de Guru Rinpoche, ela, de alguma forma, faz surgir no fluxo mental do terton a lista profética dos tesouros que ele vai revelar. E aí ele se abre para aquilo e tem os momentos, as causas e condições perfeitas para que ele encontre e possa manifestar aquele tesouro. Aquele tesouro pode ser, por exemplo, um pergaminho que está escrito na linguagem das dakines, por exemplo. E aí tem aqueles que são capazes de decifrar. Se diz, por exemplo, que Dilgo Khyentse Rinpoche, né, aquele grande mestre que morreu em 1990, 91, ele era muito hábil nisso. Então, outros mestres traziam, né, pergaminhos para ele decifrar, decodificar. E às vezes, e aquilo eles já tinham inventado a compactação de dados, né, as dakines que inventaram, porque são pequenas folhas e aí viram textos de dezenas, centenas de páginas. Interessante, né? Então, aquilo já funcionava dessa forma, assim. Então, esses tertons recebem isso, vão revelando os tesouros e vão surgindo. E as biografias de Guru Rinpoche aparecem muitas vezes, né, nesses tesouros. Então, por exemplo, a primeira versão que a gente tem no livro é justamente uma versão que o próprio Jamgon Kongtrul, né, escolheu colocar como oficial, assim, uma das oficiais, né, na Enciclopédia do Conhecimento. Então, no século XIX, teve grandes mestres assim maravilhosos, né, e especialmente
os grandes mestres Rimena do movimento não sectário, então que foi Jamyang Khyentse Wangpo, né, que foi o primeiro assim dos Khyentse, né? Depois, junto com ele, Jamgon Kongtrul Lodro Tayé e o Chokgyur Dechen Limpa. Eram 3 grandes mestres que trabalhavam juntos e eles preservaram, salvaram inúmeras linhagens e textos e práticas, né, de extinção, compilaram aquilo tudo e eles mesmos também revelaram muitos tesouros. Foram grandes mestres assim mesmo. E junto com eles, Patru Rinpoche, que também era contemporâneo do John Limpa. No século XIX foi uma riqueza no Tibete, né? Apesar de eles considerarem que já era uma época, né, de degenerescência assim, dos ensinamentos no Tibete, mas ainda teve aquele suspiro, assim, aquele último suspiro de grande, né, produção assim, maravilhosa. E aí esses mestres, dentre eles, Jamgon Kongtrul, ele escreveu muito, assim. Nossa, não tem noção da quantidade, né, de volumes que ele escreveu de textos maravilhosos, assim. Então, nessa enciclopédia do conhecimento, ele também compilou, né, versões da biografia de Guru Rinpoche. Então, a gente tem ali, né, uma versão das mais tradicionais. Já Guru Rinpoche nascendo no Lótus, em Odiana, e rapidamente se manifestando na Índia, né, nas suas várias emanações, depois chegando ao Tibete, né, a convite do rei Trisong Deltsen. Essa é uma passagem central para nós, né? Então, o rei Trisong Deltsen, lá pelo século VIII, ele queria fortalecer, né, o budismo no Tibete. Então, essa é a ideia, né, de que o rei queria realmente tornar o Tibete um estado menos selvagem. Porque a gente vai ver no livro também, nos prefácios, assim, então, o Nyawan Zampa mostra para nós como que o Tibete era uma potência imperialista no século VIII. Então, assim, 4, 5 séculos antes do Império Mongol, os tibetanos, eles tinham um poderio, assim, daquele formato, né, Cavaleiros das Steppes, muito superior ao poder bélico indiano e mesmo chinês. Então, os tibetanos, naquela época, eles invadiram o norte da Índia, eles invadiram uma parte da China, chegaram até a capturar a capital da China, Chang'an, na época. Então, assim, eles realmente não eram assim muito tranquilos, não. Eles eram meio selvagens, né? Mataram muita gente. Então, assim, era uma questão. O Tibete se torna o maior império da Ásia Central, quando o Guru Rinpoche chega ao Tibete. Então, o rei, se diz, né, que o rei Trisong Deltsen é uma emanação de Manjushri, Bodhisattva da sabedoria. Então, ele percebe, né, que o melhor para o povo dele seria o Dharma. Então, ele convida o Abade Shantirakshita, da Índia, e o Abade tenta implementar o budismo no Tibete. Aquilo funciona mais ou menos. Se diz que há obstruções, né, deuses e demônios associados aos poderes estabelecidos no Tibete, eles impedem a introdução do Dharma, e então os métodos pacíficos do Abade Shantirakshita não são suficientes para fazer aquilo funcionar. Eles tentam começar a construir o monastério de Samye, um dos primeiros monastérios, né, budistas na Índia, mas aquilo não vai para frente. Se diz que de dia os operários trabalhavam e à noite seres sutis desmontavam tudo que eles tinham feito. Então, assim conta a história. E aí, o Bhashan Shirakshita diz ao rei, né, apenas um mestre detentor, né, de uma sabedoria irada será capaz, né, de permitir que isso aconteça. Portanto, a única pessoa, né, que daria conta seria Padmasambhava. Então, o rei envia emissários, o guru é convidado, ele vai ao Tibete, e ele, rapidamente, né, doma os deuses e demônios da Terra. Então, esse é outro capítulo super complexo para a gente entender. Então, os tibetanos, eles veem, né, assim, o mundo, a realidade que a gente experimenta, não apenas como seres humanos lidando com os animais. Eles têm todo um complexo panteão de espíritos das mais variadas classes. Tem os nomes todos, os Yenin, Tsela, as irmãs Tema, são, assim, tem dezenas, não são poucos, não. E cada um desses seres e espíritos, assim, desse mundo sutil, tem certos poderes e dominam certas regiões. Eles estavam muito associados à religião Bon antiga, a religião Bon ainda associada, né, a um xamanismo mais propiciando, assim, poderes mundanos.
não o Bonpo atual, né, que é considerado o Bonpo mais elevado, né, o Bonpo essencial, mas uma versão mais mundana, assim, que existia fortemente no Tibete. Então, a aristocracia local ela estava muito associada, né, a esse tipo de prática, essa manutenção do poder, e tinha pactos, assim, alianças, né, com esses seres todos. Então, o Guru Rinpoche chega ao Tibete e ele vê que a primeira coisa a fazer é desmontar esse aspecto sutil. Então, ele vai viajando por todo o Tibete, domando deuses e demônios por métodos pacíficos e irados. Então, nos métodos irados, isso inclui muitas vezes atividades assim fortes, né, violentas contra esses seres. E muitos deles se convertem ao Dharma e se tornam protetores do Dharma. Eles são seres mundanos, não são seres iluminados, mas eles têm o voto, né, de buscar proteger o budismo através dos séculos. Por isso que em alguns centros vajrayana se faz a prática de protetores do Dharma, os Dharmapalas, os guardiões do Dharma, em que a gente vai sempre relembrando aqueles guardiões do voto que eles têm lá com o Guru Rinpoche, para eles não esquecerem, porque eles não são iluminados, né? Vai que eles esquecem, né? E se voltam contra o Dharma de novo. Então tem esse perigo. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo, né, do oráculo de Nechun, né, que o Dalai Lama recebe informações do oráculo de Nechun. Inclusive a fuga do Tibete, né, foi orientada pelo oráculo, né, em 59. É uma figura assim, fantástica, né, interessante. Isso está muito presente, né? Ou seja, essa conexão sutil. Mas isso não é uma... Nossa, mas então os tibetanos acreditavam nessas coisas? Não são os tibetanos, né? Se você lê os sutras do Buda Shakyamuni, mesmo no cânone Pali ou no cânone Mahayana, o Buda nunca está cercado apenas por humanos, não é? Então, uma grande assembleia de deuses, humanos, asuras, gandharvas, seres variados, né? De várias posições, assim, dentro do samsara ou fora do samsara, estão lá recebendo ensinamentos. Então é interessante, né? Entender que o Dharma ele não serve apenas para o reino humano, né? Ele serve para liberar os seres em todos os reinos. Então o Guru Rinpoche ele é mestre nisso. Então ele faz todo esse trabalho, né, sutil. Se diz que a maior tarefa dele foi essa. Então ele ficou um longo tempo domando todos esses seres. E aí ele vem... Nechung com SH, mas geralmente é CH, né, uma transliteração, Nechung com CH. Então, o Guru Rinpoche, aí ele dá ensinamentos. Então, tem os 25 discípulos principais de Guru Rinpoche no Tibete, especialmente o rei Trisson Deutsen, o Abade Shantirakshita, Yeshe Tsogyal, o tradutor Vairochana, e depois todos os outros, como Nankai Nimpo, Dorje Dujong, Kyelchon Lotsaw e assim por diante. São 25 grandes discípulos, né, que alcançaram realização especial e que propagaram, né, o budismo em todas as direções. Mas ainda assim, o budismo sofreu muitas oposições. Muitas oposições, assim, né? Então, o próprio rei Trisson Deutsen, ele não conseguia fazer tudo o que ele queria. Ele dava um passo para frente e um para trás, assim. Ao mesmo tempo, vejam, ao mesmo tempo em que ele estava, né, super envolvido com os ensinamentos, ele ainda conduzia campanhas militares contra a China ou contra a Índia, né, campanhas violentas. Então, o budismo ele vai progressivamente desmontando o Império Tibetano. Porque os valores são outros, então os tibetanos eles vão progressivamente sendo pacificados de terríveis cavaleiros das estepes, como os mongóis foram depois, seres selvagens, violentos, eles foram sendo, né, assim, pacificados, né? Progressivamente a ideia de que eles são filhos de Avalokitesvara, ou seja, o Buda da compaixão, foi penetrando, né, o imaginário popular deles, e eles foram tomando o Dharma realmente como ponto central. Então, 3 ou 4 gerações depois do rei Trisson Deutsen, o Império Tibetano se esfacela, e aí o budismo também sofre, né, um período difícil, e depois volta, né, no século X, ele volta a ganhar força, né, no Tibete. E aí começam a surgir logo depois os primeiros tertons. Os herdeiros de Padmasambhava começam a manifestar, né, os ensinamentos dele. Então essa é uma história assim maravilhosa, né, e que chega, né, até nós. Então a gente vai ver, por exemplo, que a segunda biografia é muito interessante, porque ela é um termo revelada por uma grande
praticante do século XIX para o XX, Seracandro. Então, Seracandro, ela foi, né, assim, uma mestra, né, iluminada. Ela foi consorte de um dos filhos de Dudjom Limpa, e ela manifestou muitos ensinamentos e tesouros, e um deles é essa biografia concisa também de Guru Rinpoche. Então, a gente não imaginar, às vezes, que os tertons são sempre homens, né? Porque a maior parte dos textos são revelados por tertons homens, mas não. Então, a gente vai encontrar, né, várias mulheres que manifestaram também tesouros, né, ao longo da história, assim, e Seracandra é um exemplo, assim, maravilhoso, e recente, né, do século XX ainda. Então, a gente vai ter essa segunda biografia. Aí, a gente vai ter uma versão interessante também, que é a versão de Taranata. Então, Taranata é outra figura fantástica na história do budismo tibetano, lá do século XVI, 1540, 50, 60. Então, ele é um grande historiador, um grande mestre, e ele pertencia a uma linhagem que, hoje em dia, ela foi extinta, basicamente, no século XVI, a linhagem de Onampa. Hoje ela até batalha, né, para reconquistar um status, né, de linhagem viva. Mas a linhagem de Onampa entrou meio que em atrito, né, na época com a linhagem Gelugpa, dos Dalai Lamas, e aquilo gerou um conflito, assim, que os monastérios de Onampa foram todos convertidos, assim, forçosamente, né, à linhagem Gelugpa, e os ensinamentos deles foram combatidos. Não por motivos propriamente religiosos, mas mais porque os monastérios de Onampa se aliaram a um rei lá do norte do Tibete, que era contrário aos interesses do rei do governo central em Lhasa. Então, aquilo, né, de diferenças políticas que acabaram gerando problemas, né, religiosos. Isso assim, então, não imaginem que o Tibete era também um lugar tranquilo, né? Não era um lugar tranquilo. Assim, o Dharma estava lá, mas também tinha muita confusão, né? Não sei se vocês lembram no filme Kundun, quando o pequeno Dalai Lama ele descobre que havia prisões, calabouços, né, abaixo do Potala, do Palácio Potala. Ele fica chocado. E assim, por exemplo, o regente anterior, o Hechen Rinpoche, ele foi assassinado, né, lá dentro do Potala. E diz, né, que de uma forma bastante terrível, assim. Então, melhor nem imaginar. Então, os tibetanos tinham essas questões. Mas o Taranata é isso, ele vive nessa época em que a linhagem de Onampa ainda existia, e ele é um grande mestre, né? Eles são proponentes da vacuidade extrínseca, né, da visão Shanton, conforme organizado por Dolpopa. Então, é uma história também bem fascinante, assim. Então, Taranata, ele procurou escrever uma história de Guru Rinpoche a partir das fontes indianas e não a partir de tesouros revelados no Tibete. Então, isso é interessante. O que o Guru Rinpoche fez antes de chegar ao Tibete? Então, ele foi buscar, né? Ele viajou à Índia e buscou fontes e gurus, né, que vinham também da Índia. Então, ele tentou formular a história de Guru Rinpoche de uma outra forma. E, por exemplo, ele combate a ideia de que Guru Rinpoche nasceu de um lótus, de um modo espontâneo. Ele coloca, né, Guru Rinpoche como filho, né, de um pai, de uma mãe, assim, muito virtuoso, sim, mas ainda assim um ser humano. E ele vai descrevendo também outros detalhes e também países pelos quais Guru Rinpoche passou e que não são nem mais conhecidos hoje em dia, como Damido. Damido, nenhum historiador sabe ou arrisca dizer onde que era isso. Era alguma região da Índia ou alguma ilha por perto, né? Então os ensinamentos são descritos, mas aquilo não se sabe exatamente onde ou como aconteceu. Então Taranata tem essa versão indiana, e a gente tem também uma versão Bonpo da vida de Guru Rinpoche, que é a quarta, revelada por Jamyang Khyentse Wangpo, que tanto o Khyentse Wangpo quanto o Jangwon Kongtrul Lodrö, eles eram mestres tanto budistas quanto Bon. E eles revelavam, né, assim, textos e tesouros. E essa última é bem interessante, porque se mostra muito, assim, a importância dos ensinamentos Bon na origem do próprio budismo tibetano, né? Então, os Bonpo acreditam, né, que a origem dos ensinamentos deles estava no reino de Shanshun, a oeste do Tibete, e são muito anteriores à chegada do budismo, né, no Tibete. Então, também quem estudou isso, explicou um pouco, foi Nankai Norbo Rinpoche, né, grande mestre, também falecido há alguns anos. Então, nos textos dele, ele fala muito sobre a origem, né, especialmente dos ensinamentos da grande perfeição, por dentro do Bonpo também, não apenas por dentro
né, do budismo. Tenzin Wangyal Rinpoche está sempre ensinando isso também, né, para nós. Então tem essas várias correlações assim. E essa versão Bonpo, então também Guru Rinpoche é filho de um grande praticante. E aí Guru Rinpoche tem um irmão também, aí tem um problema conjugal ali do pai com a mãe, né? Porque a mãe quer uma autorização do pai para ir com os filhos fazer um certo tipo de prática, aí o pai não autoriza, aí eles têm um divórcio meio litigioso, um filho vai embora com o pai, aí o Guru Rinpoche vai embora com a mãe, né? Ficou do lado da mãe, então tem uma história assim, né? Então, vocês que só para dar um gostinho, né? Para vocês lerem depois no livro direitinho, né? Então tem essas questões assim, né? Nas melhores famílias. Então, mas tem essa versão bem interessante. Então vocês vão ver também que no Bonpo aparece muito, né? Assim o símbolo da suástica, né? Aparece em vários momentos assim os nomes, né? Dos grandes praticantes intertons tem esse termo, né? Então a cruz gamada, né? A suástica, vocês já viram também provavelmente em Budas, né? Representações no budismo chinês, né? Aparece muito, né? Budas no peito, né? Com aquela suástica desenhada. Então é um símbolo muito antigo, um símbolo indiano, né? Que foi depois, obviamente, pervertido, né? No século XX, na Alemanha nazista, mas é um símbolo muito presente também na linhagem Bonpo. Então, essas 4 biografias, elas vão nos Ganeshas também. Com certeza, nas representações de Ganeshas, né, do hinduísmo, também aparece muitas vezes, né, o símbolo da suástica. Então, é uma cruz indiana, né, muito antiga, maravilhosa, que infelizmente ficou associada aí, né, a um passado meio ruim, recente. Então, nessas 4 versões, a gente vai ter, assim, né, como poderia dizer assim, uma bela degustação, assim, né, das várias visões sobre a biografia de Guru Rinpoche. E depois, na sequência, tem algo também muito importante que pouca gente sabe assim do livro e que eu considero assim maravilhoso, que são as súplicas em 7 capítulos. Então, assim, é um conjunto de textos assim dos mais celebrados, repetidos e amados, né, assim, no budismo tibetano, especialmente na linhagem Nyingma, mas que para nós é tão importante também, porque talvez vocês não saibam, mas a prece aos 3 kayas do Lama, que está lá no início, né, da sadhana que a gente usa no SEB, que o Shagdu Rinpoche trouxe lá no Gotas de Sabedoria, né? Então, para quem não sabe ou não lembra, tem, né, assim, o Gotas de Sabedoria, que Shagdu Rinpoche compilou. Então, tem todas essas preces maravilhosas, assim, né? Vale a pena ter. E nessas preces tem esses extratos, assim, né, que vêm das súplicas em 7 capítulos. Então, são várias súplicas que o Guru Rinpoche deu no final da estadia dele no Tibete, assim, ao rei Trisong Deltsen, a Yashe Tsogyal, ao príncipe Mutik Tsempo, a Dorje Dudjo, a Nankai Nimpo. Então, a prece aos 3 kayas está lá. E também, outra que é maravilhosa, que é a prece para alcançar a cidadela da sabedoria intrínseca. O que quer que apareça de fato com objetos visíveis ao olho, tudo no mundo externo, embora apareça, descanse sem tomar isso como sendo real. Então, ali é legal ver numa outra tradução, assim, numa outra colocação de palavras, né? Então, o Nyawan Zampo, ele fez a tradução completa, né, de todas as súplicas e também comentou, explicou um pouco o sentido das súplicas. Então, ele ocupa também um pedaço interessante, assim, do livro, sabe? Vale a pena realmente vocês darem uma olhada. E depois também tem também interessante, assim, Jamgon Kongtrul, ele desenvolveu uma série de visualizações para acompanhar as preces das súplicas. Então, ele dá descrições assim, de como que eu deveria posicionar minha mente e visualizar o campo de méritos, a mandala, né, as deidades associadas para praticar aquelas súplicas. Então, assim, também tem toda essa descrição. Então, é bem rico, assim, então, as biografias. Primeiro, todo esse apanhado histórico, né, toda essa introdução, depois as biografias de Guru Rinpoche, as súplicas em 7 capítulos, e depois tem até uns apêndices muito interessantes, em que ele também comenta sobre uma mestra nascida do Lótus, né, muito anterior a Guru Rinpoche. Então, tem um sutra, né, que é um sutra fantástico, assim, que é o
Sutra da Guirlanda de Budas, ou a Avatamsaka Sutra. Provavelmente é o sutra mais extenso do Mahayana. Então tem um americano que traduziu, né, o Thomas Cleary, ele traduziu assim um livro de 1.200 páginas, só o sutra, né, da Guirlanda de Budas. Então, o Avatamsaka Sutra, a gente conhece passagens dele. Por exemplo, a história de Sudana. Então, Sudana, o Bodhisattva que recebeu ensinamentos de 55 ou 108 mestres diferentes, né? Então, ele busca, né, os ensinamentos sobre o caminho do Bodhisattva. Então, trechos desse sutra estão lá nos apêndices do Gampopa, né, do Ornamento da Preciosa Liberação, e estão também no Buda Dharma, o caminho para a iluminação. Então, a história do Bodhisattva Sudana é super famosa. E aí, Sudana, num dos encontros, né, que ele tem com a Bodhisattva Gopa, daí ela descreve, né, o nascimento milagroso sobre lótus, né, de uma menina, né, jovem também que surge, né, iluminada, assim. Então, não é um fenômeno exclusivo de Guru Rinpoche, né, esse nascimento milagroso. E como o próprio tradutor comenta também, tem 4 formas, né, de renascer no samsara. Nascimento a partir de um útero, nascimento a partir de ovos, nascimento a partir de calor e umidade, e o nascimento milagroso, espontâneo. Então, por exemplo, à noite, quando a gente sonha, a gente surge com o corpo no sonho, sem ter passado por uma gestação onírica, vamos dizer assim, né? A gente já surge num formato. Se diz que, da mesma forma, quem renasce no reino dos deuses ou dos infernos também já nasce com o corpo pronto. Não tem, assim, um processo, né, de criação. Então, esse nascimento milagroso, seja sobre o lótus ou de outras formas, né, espantosas, assim, é algo que aparece em vários sutras, né, como uma possibilidade natural de manifestação. Assim. Então, não é uma coisa exclusiva, né, de Padmasambhava. Então, o texto assim, é bastante organizado, né, bastante rico. E aí, né, fica a sugestão, né, para quem puder estudar, quando puder estudar, né, ler com mais detalhes, assim. Né, tem muita coisa, né, para a gente ler, entender, ou não entender. Tem coisa também que não dá para entender. Tem coisa que é só para a gente, assim, experimentar, né, de forma direta, sem tentar entender. Porque às vezes o tentar entender atrapalha também, né? Aquela coisa, né? A mente racional, ela é super útil no caminho, mas ela tem limitações, né? Como o próprio processo, né, da filosofia madhyamika, ela é um processo, né, assim, que você leva a mente ao extremo da capacidade racional de argumentar. Argumentar de todas as formas possíveis e imagináveis, em que a mente fica num beco sem saída, em que ela tem uma oportunidade de experimentar aquilo que vai além, né, da argumentação racional. Então, isso é importante, especialmente no caminho de devoção, assim, o caminho de Guru Yoga, é um tema rápido, né, como a gente comentou. Se a pessoa conseguir, né, se conectar à mente dos Budas, é mais fácil, né, se agarrar na cauda do cometa, não é? Pega carona na cauda do cometa e vai embora, né? Mais rápido do que você tentar fabricar o teu foguetinho para sair da atmosfera terrestre, para um dia chegar na Lua e depois, né? Então tem esse olhar, assim, né? Então, tem umas partes melhores do que filmes da Marvel, né? Diz o Glauco Samira. Realmente, isso é assim... Olha, quando você lê as descrições, né? Por exemplo, algumas coisas são, assim, dignas de filmes de terror. Não quero dizer nada, não. Mas, por exemplo, ó, a mãe do Guru Rinpoche, lá na biografia Bonpo, ela vai para um cemitério, toda animada porque tinha um Brahmane, que era Brahmane há 7 vidas, super puro. Então, comer a carne daquele cadáver, né, assim, que tinha tido uma existência tão maravilhosa, era algo assim que transferia poderes. Então, ela come a carne daquele Brahmane. Gente, fica chocante, assim, né? Aquele banquete antropofágico budista, assim, né? Isso aí vai dar um episódio lá do Penin, ainda do Buenas Ideias, lá, né? O banquete antropofágico budista, né? Porque é uma coisa assim interessante, né? O ambiente do cemitério, esse ambiente tântrico, né, que é descrito especialmente no Mahayoga, nesses textos, né, tântricos Mahayoga, é um ambiente assim fantástico, né? Com seres variados voando, dançando, seres se atacando, sangue, membros, uma grande festa assim, em que tudo é oferecido de um modo assim, não há apego nenhum à existência de qualquer tipo. E tudo aquilo que nos dá medo, terror, que nos assusta, se transforma num banquete.
Então, é muito interessante, né? Assim como a prática do Choda também, né? De oferecer, né? Aos credores kármicos, né? Tudo que a gente tem assim, mas a descrição, né, do ambiente de cemitério, de prática tântrica, é algo bem interessante para a gente contemplar, assim, por que disso, né? Ou seja, como, né? Como atravessar, né? Vamos dizer, todo o nosso conceito, né? De que as coisas têm que ser de um jeito, têm que ser pacíficas, têm que ser assim, o corpo tem que ser preservado, aquela coisa, né? Nosso medo de morrer, medo de perder pedaços, e aí o ambiente tântrico vem e arrebenta com isso tudo, né? No sentido de libertar, né, das últimas amarras, assim, bem interessante. Muito bem, então eu fiz assim uma breve apresentação assim, né, um pouquinho de Guru Rinpoche do texto, e agora em abrir assim para te conversar um pouco, né, para também não para dar tempo, né, de quem leu ou quem tiver alguma questão, quiser comentar alguma coisa, gente, por favor, hein? Eu vou liberar aqui os microfones, e aí quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão. Aqui ficou um minutinho de silêncio, e o Marcelo deu vários spoilers do livro, né? Mas tem um trechinho do livro, Deixa, assim, que fala um pouco da gente sair dessa mente racional, assim, eu vou ler só esse trechinho, que eu acho que resume bem, assim. Então, a intenção da introdução e da coleção de traduções que se seguem é ajudar os leitores não familiarizados com o Guru Rinpoche a coletarem algumas versões da história de sua vida, conforme relatadas por mais de 1000 anos. Porém, o propósito central deste livro não é a transmissão de informações. Eu sugiro que podemos ir além do desejo de estudar e compreender Guru Rinpoche. Nós podemos experienciar sua presença direta e realizar, ou entrar em comunhão com sua natureza iluminada. Os praticantes sinceros do Tantra podem transcender o âmbito dos livros e conquistar acesso direto à presença de Guru Rinpoche através de preces e meditação. Esse processo deveria culminar no reconhecimento de que nossa natureza e a dele são idênticas. Perfeito, né? Porque a mente búdica é inconcebível, né? Então, tentar entender os Budas, não só Guru Rinpoche, mas tentar entender a mente búdica. Às vezes, nos estudos, a gente recai, né, nesse tipo de discussão, mas como é que o Buda faz isso depois de iluminado, né? Como é que ele compatibiliza isso com aquilo, com aquele outro, né? Então, não é algo que a gente consiga descrever. Então, o Guru Rinpoche é um exemplo perfeito, né? A Milene, que só pergunta ali rapidinho, ele chega ao Tibete, se acredita, aproximadamente lá pelo ano 760 ou 70, em algumas contagens. Tem vários sistemas cronológicos e tem uma discussão assim entre os vários eruditos, né? Primeiro, quando ele chegou, e depois, quanto tempo ele ficou no Tibete. Não há consenso. Então, algumas versões se diz que ele ficou 111 anos, outras 55, outras que ele ficou 18 meses, outras que ele ficou só 6 meses. Então, o Guru Rinpoche, ele vai nessa época, assim, lá pelo século VIII. Isso é a melhor informação que a gente tem. Assim. Darcy, Ei, Marcelo, tudo tudo bom? bem? Parabéns, que coisa mais linda ouvir você de novo. Bom, Marcelo, eu tenho estudado algumas tradições assim muito superficialmente, tradições místicas, e eu posso dizer que todas elas convergem para o mesmo estado de não dualidade, ou seja, Dharmakaya, Deus, enfim. No caso do Rupert Spira, ou Rupert Spira, só consciência. Então, nós não temos uma consciência, nós somos uma consciência, da mesma forma como eu vejo, por exemplo, eu sou a própria natureza, a minha natureza é a natureza de Buda. Enfim, o que você pode me falar a respeito de tudo isso que você estudou? Se fosse possível, remover
a cultura local, a cultura, a base cultural, qual que seria a essência? Bom, primeiro assim, né, que a sabedoria, obviamente, não é uma exclusividade do budismo, né? O budismo é um dos veículos de sabedoria, né, que preservam isso ao longo dos séculos e séculos, né? Em momento algum, né, o Dalai Lama é muito claro em dizer isso, né, assim, que todas as religiões e visões, e todas têm um papel fundamental aí, né, para ajudar a humanidade. No sentido de comparar várias tradições, fica um pouco mais complexo, né? Porque às vezes até o vocabulário é um pouco diferente, é difícil saber se estão falando exatamente da mesma coisa, né? Mas que os resultados são aparentemente similares ou muito parecidos, né? Isso não há como dizer que não, né? Então o budismo, ele passa, veja, por várias culturas, né, ao longo da história. Então, a cultura indiana, a cultura chinesa, tibetana, japonesa, todas elas muito diferentes e complexas. E chega agora ao Ocidente. Então, o veículo em si, vamos dizer, a roupagem do ensinamento, ele é importante também, né? Porque quando você vai tomar um remédio, é importante, né? O invólucro, a cápsula, seja lá o que for, né? Tem que ter uma roupagem. Mas, com certeza, a essência dos ensinamentos, ela é muito simples, né? Muito direta. Lama Santen comenta, né? Acho que só 2% do budismo, de tudo que a gente estuda, que é essencial mesmo. O resto, ok, é preparatório, né? São temas introdutórios que vão nos ajudando a, em algum momento, acessar o essencial. O essencial é a realização direta da natureza da mente, como o budismo descreve. Esse seria o ponto último, atemporal, não cultural, não tem tempo, nem espaço, né? A visão última, como a grande perfeição descreve, né? Esse acho que seria o ponto. Agora, é isso, as tradições são úteis, né? Elas nos ajudam. Por exemplo, pense, né? Se os seres não tivessem preservado ao longo de séculos e séculos e séculos tudo isso, né? Copiando, fugindo com os textos, né, nas costas. Por exemplo, durante, vamos dizer assim, a implantação do comunismo na Mongólia, alguns mestres enterraram nos desertos, né, caixas com os textos, que só depois que o comunismo caiu, né, no século XX, no final do século XX, que eles foram recuperar aqueles textos lá escondidos, né, no deserto, assim. Então, esses monges, monjas, lamas e praticantes de todos os tempos, eles fizeram com que o Dharma chegasse até nós, né? Assim como nas outras tradições também, né? Tem essas linhagens, assim, né? Então, Pergaminhos do Mar Morto que foram... por exemplo, né? No budismo tem uma versão também, a caverna de Tunhuan, né, na China, que tem assim, os textos estão sendo estudados ainda, né, ao longo de todo o século XX, assim, bibliotecas enormes foram encontradas com textos tibetanos lá do século IX, século X, bem interessante, assim. Então, eu acho que é isso, tem esse ponto central, mas é importante, acho que para os ocidentais também não se apressarem em tentar tirar do budismo a tradição. Tem alguns praticantes que tentam fazer isso, e talvez isso não seja muito bom, né? Assim, porque quando você mexe na fórmula de um remédio, você não sabe se ele vai ter o mesmo efeito exato que ele tinha naquele formato. Por isso também que misturar vários remédios também pode ser complexo. São experiências, né? Então pode dar certo, mas pode não dar certo também. Né? Quando a gente mistura. Obrigado, Mar. Obrigado, obrigado. Maravilha. Sim. Agora o Arthur. É o Arthur ou a Constanza que estava na fila? A Constância, eu acho que saiu. Ah, saiu. Pode falar, Arthur. Você comentou sobre essa coisa que o Chak... Dá para ouvir? Acho que Agora agora começou. sim. Ah, tá. É porque sempre que eu faço chamadas assim, sempre reclamam da minha voz e tal. É, o senhor comentou sobre como que o Lama Santen perguntou para o Shagdu Rinpoche sobre as diferentes versões da história do Guru Rinpoche, e eu estava pensando em relação a outras figuras dentro do budismo. Eu penso, por exemplo, Avalokiteshvara na China, né, Kuan Yin, né, é visto como uma mulher, e você tem vários locais,
na Ásia que são associados ao Monte Potalaca, como o próprio Palácio Potala do Dalai Lama, ou o Monte Potala na China. Eu vi que tem alguns templos no Japão que são associados ao monte. Funciona do mesmo jeito? Tipo assim, todos os lugares são simultaneamente verdadeiros? Era isso. Sim, as descrições, né, sobre os bodhisattvas e os budas, elas têm múltiplas faces. Então, com certeza, por exemplo, Avalokitesvara não é uma pessoa, um ser, é uma mente iluminada que se manifesta de infinitas formas, né? Então, com certeza, ele vai ser visto em lugares diferentes, de formas diferentes. Ele não é nem ele ou ela, né? Imagina, não tem uma diferenciação masculino, feminino, como no reino humano. Então, Avalokitesvara é a mente da compaixão. E ele tem inúmeras emanações também, como, por exemplo, o Dalai Lama é uma emanação de Avalokitesvara, o Karmapa, e nos outros, as outras linhagens e caminhos também. Então, é isso aí, a questão da coemergência, né? Para cada mestre ou discípulo, tem uma coemergência diferente diante de um ensinamento. Por isso que vão surgindo tantas tradições. E é importante, claro, né, que os princípios budistas essenciais sejam mantidos, né, no meio das tradições, mas as descrições são variadas. Por exemplo, a gente tem, né, as descrições, por exemplo, das terras puras dos Jnani Budas. Nem sempre as cores são as mesmas. Então, tem variantes nessas descrições, sabe? E nenhuma delas é a mais correta ou a mais errada. Para nós, seres humanos, entender que não há uma verdade absoluta no relativo não é muito fácil, né? A gente fica buscando verdades definitivas, assim. Só que no relativo, infinitos relatos são possíveis. Não é dizer assim que tudo tanto faz, então, não, de forma alguma. Porque a lei da originação dependente mostra que algumas coisas funcionam por causa e condições e outras não. Então, não é assim, então qualquer coisa que eu inventar está valendo? Não, não é bem assim. Porque aquilo não vai funcionar. Aí tem uma eficácia causal também que ocorre no samsara. Então, essa união da visão de vacuidade com a própria originação dependente, que na verdade são a mesma coisa, é o grande desafio dos praticantes, né? Como realizar essa mente apontada lá por Nagarjuna, pelo Buda, por Guru Rinpoche, a mente que vê simultaneamente o relativo e o absoluto em um único evento cognitivo. A mente da talidade, né? Que é o que todos os textos de significado último apontam. Né? Então, esse é um ponto. Mas, no relativo, muitas descrições. Muito obrigado. Amém. Aí o Rodrigo. Oi, Marcelo, boa noite. Marcelo, o Guru Rinpoche se diz que ele é um mestre tântrico, né? Você mesmo disse várias vezes aí sobre o budismo tântrico também. Eu acho eu não tenho muita clareza assim, o que significa budismo tântrico, sabe? Então eu queria pedir para você explicar um pouco assim, o que significa isso, essa palavra, né, tantra, dentro do contexto budismo, o que isso significa? Perfeito. Essa é uma pergunta bem importante, né? Porque realmente a palavra tantra, né, tem inúmeros significados, né? Assim, dependendo da tradição pela qual ela vem. Então, no budismo tibetano, a noção de tantrayana, veículo tântrico, é visto como o caminho que toma o próprio resultado como método. Ou seja, existe o caminho causal ou dialético dos sutras, o sutrayana, em que uma coisa conduz a outra num caminho gradual, longo, um caminho dos 3 eons que o Buda Shakyamuni, né, levou para se iluminar. E existe um caminho de fruição, um caminho que toma o fruto, ou seja, o resultado do caminho como caminho. Então, a noção de Tantra no budismo é como se fosse assim um grande turbo, um acelerador do caminho espiritual, em que o fato de você se conectar de modo direto à mente búdica, em vez de tentar purificar um ser senciente para ele se tornar um Buda, isso acelera o processo de iluminação. Então, o Tantra é um conjunto de práticas, meios hábeis, tecnologias espirituais para acelerar a realização do caminho.
Então, é nesse sentido. E aí surgem muitos caminhos, né? Yogas físicos, yogas de visualização, meditações diretas acessando a natureza da mente. Então, tem vários níveis de Tantra, né? O Tantra é bem complexo. Não sei se ajudou. Ajudou muito, sim, obrigado. Também. Aí tem algumas perguntas ali no chat, né? Então, Isso. assim, o Marcelo, quando ele chegou, ele acabou com o xamanismo. Não há, assim, um sentido, não houve uma guerra contra a noção de xamanismo. Então, o Bonpo, ele sobreviveu. E o Bonpo, vamos dizer assim, o Bonpo mais elevado, ele seguiu junto com o budismo ao longo de todo esse tempo e segue vivo, né? O Dalai Lama atual, inclusive, considera o Bon uma quinta linhagem essencial, né, do budismo no Tibete. Mas, assim, no que se refere àquelas práticas xamânicas em que envolviam sacrifício de animais, manipulação das forças da terra para obter resultados mundanos e assim por diante, isso sim, isso foi perseguido e eliminado. Claro que acaba sobrando alguma coisa, mas houve realmente um processo de combate, assim. A gente não vai dizer que o budismo tibetano foi introduzido de um modo também pacífico. Então, o próprio rei Tristan Deutsen, ele fez aquilo assim num formato, né, top-down, assim, ele decidiu e agora o povo vai ter que ser budista. Era o formato da época, né? Eram monarquias absolutas. Na China não foi diferente, no Tibete, na Índia, né? Então, quando um rei se convertia a uma certa religião, o país se convertia àquela religião, né, forçosamente. Então, ele realmente teve assim os Bonpo, né, mais tradicionalistas nesse aspecto, né, eles foram perseguidos, sim. Aí outra pergunta, se ele nasceu pouco tempo depois do Nirvana do Buda Shakyamuni, lá pelo ano 460 e tanto depois, antes de Cristo, como ele estava vivo no século VIII? Esse é o ponto, né? Guru Rinpoche se diz que ele ficou mais de 1000 anos na Índia, que ele ficou algum tempo no Tibete, e que depois, ainda do Tibete, ele vai para a terra dos demônios canibais, Chamara, para domar, né, os demônios canibais, para eles não invadirem o reino humano. Então, é uma história mais ou menos assim, né? Ele é imortal porque ele não nasce a partir de um corpo de elementos comum. Então, ele é como se ele já nascesse com um corpo de arco-íris de grande transferência, um corpo luminoso, que não tem envelhecimento, morte, doença e assim por diante. Então, o Guru Rinpoche, ele é essa figura assim, fantástica, né? Que não tem... não só ele, muitos mestres. Se diz que Vimalamitra, por exemplo, que também atingiu o corpo de arco-íris de grande transferência em vida, mas Vimalamitra nasceu como um ser humano comum, mas ele alcança, né, o corpo de grande transferência, né, o corpo de arco-íris, e aí se diz que ele aparece, né, para os praticantes em momentos variados, assim, para dar ensinamentos, e que ele estaria morando, né, na montanha, né, de Manjushri, na China, né, o Monte Wutai, né, até hoje. Então tem essas histórias, né. E ele passou pelo Butão também, sim. No Butão ele deu ensinamentos e ocultou tesouros, o Ninho do Tigre, que até hoje, né, é famoso, um lugar de peregrinação no Butão. Com certeza ele esteve por lá e ocultou tesouros, um lugar importante, porque ele praticou em vários lugares, né, alcançou realizações diferentes em vários lugares. Por exemplo, ele e Mandarava praticaram na caverna de Maratika, onde eles alcançaram, né, o Siddhi da imortalidade. O Buda Mitaios, o Buda da vida infinita, apareceu para eles e derramou sobre eles todos os segredos, né, da imortalidade. Assim. Então, tem essas histórias. Aí vai estar no livro da Mandarava, que aí é outro capítulo aí, né? Mandarava também tem histórias fantásticas, assim. Né? Marcela, a gente está com duas, uma pergunta do Mads e uma pergunta do Ivon. A gente faz essas duas, então, para finalizar? O que você Pode acha? ser, sim. Tá Uhum. bom. Tá bem. Então, Quer que eu leia a do Madison? Quer ler a do Madison, por favor? Vou ler. Marcela, imagino que traduzir um projeto dessa magnitude demandou um bocado de tempo e dedicação sua. Ou seja, você estava envolvida bastante com a vida de Guru Rinpoche. Ocorreu com você algum sinal auspicioso durante o processo de tradução? Eu que tenho apoiado sua tradução, agradeço sua gentileza.
Olha só, né? Algum sinal auspicioso, né? Eu acho que o sinal mais auspicioso é a gente não perder a motivação de seguir fazendo aquilo, assim, né? Porque a gente, por algum motivo, né, aquilo nos inspira, assim, né, a seguir fazendo aquilo, né, de modo voluntário, assim, né? Acho que todos nós aqui estamos fazendo, né? Então, isso eu acho fantástico, assim, né? No sentido de por que a motivação não desaparece, a gente vai fazer qualquer outra coisa, né? Então, isso eu acho que é a gente vai gerando essa conexão, né, com a mente do Guru Rinpoche, e aí a gente se sente inspirados, assim, né, a oferecer para os outros também essa maravilha, né? Então, da mesma forma, né, eu lembro quando eu encontrei também o Tesouros do Pico do Junípero, né? Encontrei lá em inglês, né? Aí eu comprei rápido aquilo, levei para o Lama Santo. Olha, Lama, acabou de sair, né? Ensinamento de Guru Rinpoche. Na época não tinha saído também aquele outro ensinamento do mestre que nasceu no Lótus, pela Macara, né? Não tinha saído ainda. E aí, anos depois, também o Lama pediu para eu traduzir esse texto, né? Então, assim, tem esse brilho, né? De querer compartilhar, né, com a Sangha aquilo que é maravilhoso para nós, né? E nem todo mundo, né, acessa bem em inglês, então ainda é necessário o processo de tradução, né? Como a gente está sabendo aí, o Chat GPT vai acabar com essa classe aí de tradutores, né? Vai traduzir melhor e mais rápido, né? Instantaneamente. Mas, de qualquer forma, por enquanto, para o tradutor é muito bom, né? A gente, quando vai traduzindo, vai estudando, vai contemplando aquilo, é um processo, assim, né, de aprendizado muito grande. Agora, sinais especiais, assim, nada que eu tenha, né, reparado, né, além disso, assim. Obrigado, Mestre. Ivon. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Está bem baixo, Ivon, a gente não está conseguindo te ouvir direito. Se tiver um fone de ouvido, talvez melhore. Nós estamos ouvindo. Está dando para ouvir agora? Agora, ótimo. Muito boa noite, Marcelo. Boa noite a todos vocês. Marcelo, é o seguinte, como iniciante do Dharma, né? E à medida que eu vou avançando nos ensinamentos do budismo, eu vou visualizando cada vez mais uma complexidade muito grande nos entendimentos e a sensibilidade também nos ensinamentos. Aí, diante da biografia do Guru Rinpoche, que me chamou a atenção, quanto a essas biografias dele, e na visualização de que ele quando surge, né, na primeira biografia, ele surge do Lótus, já uma forma, né, e já numa outra biografia, já ele vem de uma concepção e tem uma família, e depois tem aquela separação, uma briga em família e tal, ele segue a mãe, o outro irmão. O que eu pergunto a você é o seguinte: o que é que eu devo como iniciante? Aliás, não é nem como eu devo, mas como eu deveria, nas minhas práticas, visualizar o Guru Rinpoche diante dessa complexidade que você me traz com essa biografia dele. Sim. Então, como a gente vê, tem muitas formas, né? Muitas possibilidades de como fazer essa prática, né, de Guru Yoga. Agora, no SEB, a gente tem seguido, né, o Lama Santen tem oferecido, nos pujas diários, a gente faz, né, aquela prática, né, de dissipação de obstáculos, né, de Guru Rinpoche, e a gente pratica, né, a chuva de bênçãos, né? Então, aquela sadhana de chuva de bênçãos, assim, também vale a pena também ter, né, maravilhosa, assim, em que tem uma visualização básica de Guru Rinpoche, e você recebe as bênçãos dele. Então, são inúmeras sadhanas que te ajudam a fazer esse processo. Mas enquanto você recita a prece de 7 linhas, você visualiza, né, as bênçãos de Guru Rinpoche chegando a você, especialmente a partir das 3 sílabas, né? Om, Ha, Hum, né? Branco, vermelho, azul escuro. E enquanto você recita o mantra também, essa é a prática fundamental para quem quer trabalhar com visualização. A gente está ali tentando copiar a mente de Guru Rinpoche, especialmente a partir do mantra, né? Om Ha Hum Benza Guru Pema Siddhi Hum.
Então, os 3 corpos do Buda e as 5 sabedorias, né? É uma forma simples de praticar, né? No meio de tudo isso, assim, por isso que Mipan Rinpoche, quando ele escreveu, né, o comentário à prece de 7 linhas, que é o Lótus Branco, foi o próprio Mipan Rinpoche que compôs essa sadhana, né, de chuva de bênçãos, assim. Então, ele também quis, né, oferecer uma forma direta e simples de fazer essa prática de Guru Yoga com Padmasambhava, né, Guru Rinpoche, que é a forma como a gente tem utilizado, né, no SEB, e o Lama tem feito de forma sintética nos pujas à noite, né, de uma forma rápida e direta, assim, né. Aí nos retiros, né, no puja da manhã, sempre se faz a prática de chuva de bênçãos. Acho que é a forma mais simples, assim. Muito obrigado, Marcelo. Imagina. Foi. Obrigado. Boa noite para todos vocês. Boa Obrigado. noite. Também. Marcelo, vamos fazer a dedicação, então? Pode Vamos. conduzir? Ô, queridos, aí sempre tem mais perguntas, assim, né? Mas aí é um tema que não se esgota, né? Como assim como tem biografias infinitas, então as questões também vão ser infinitas, né? Não dá tempo de a gente esgotar numa única conversa. Sim. Mas agradecer a vocês todos, né? Então, a gente vê a Sangha, né? Realmente cultivando essa Guru Yoga, querendo entender, né? Querendo se aproximar. E os textos são pontes, né? São veículos para nos ajudar no processo, né, de entendimento. Então, realmente, estudar essas biografias, esses textos, ensinamentos, né, atribuídos a Guru Rinpoche, eu acho que é um bom caminho, né? Especialmente para nós, né, que estamos praticando na linhagem Nyingma ou Kagyu, né, especialmente, uma figura central. Então, vamos lá, né? Maravilhoso, queridos. Vamos fazer dedicação de méritos, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Kelo Choson Rain Loche Zamling Sasum Chapar Druju Choton Vadam Medraudo Sungele Shun. Muito obrigada, Boa Marcelo. noite. Boa noite. Sangue é dos quadradinhos, como diz o Lama Santen, né? Boa noite, Obrigada, Marcelo. Bom encontrar a Obrigada, Sangha. Obrigado, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Beijo. Pra gente, pela companhia. Bom te ver de novo, Marcelo. Gratidão, Marcelo. Obrigado. Obrigada. Então, Obrigada, Marcelo. Obrigado. Gratidão. Boa noite. boa noite, Aninha.